Vou, vou compartilhar a tela. Kátia, você pode confirmar se iniciou aí a gravação? Para mim não está aparecendo aqui. Iniciou sim, tá tudo ok. Só um minuto. Compartilhando a tela com vocês. Todo mundo está vendo aí? Kátia, você me dá um toque? Você está vendo? Sim, já está na tela. Tá, vou colocar no modo apresentação. Só um minuto. Perfeito, Lê. Apareceu. Então, vamos lá, pessoal, novamente, então, um bom dia, muito obrigada pela presença de vocês, professores de ciências, biologia, professores coordenadores, né, que sempre nos acompanham, e aos amigos aí, PCNPs, que estão sempre aí na retaguarda, para auxiliar no que for preciso. Nós vamos para a nossa segunda TPC formativa, né, direcionada a esse público nosso de ciências e biologia. Nós já havíamos, só para a gente poder contextualizar um pouquinho, na semana passada, né, foi a TPC por área, porém, né, eu entrei com a parte de biologia e ciências, e o Davi entrou com a parte de física e química. Então, hoje nós vamos dar uma continuidade às discussões que nós iniciamos anteriormente. Estamos aqui com a dirigente, né, Cláudia, a Sandra também, diretora do núcleo, está presente. Obrigada, Sandra. Eu, PCNP, a Alessandra. Peço a gentileza aí dos combinados, né, da minha etiqueta aí, microfone, câmera. Não vou abrir minha câmera por questão de contenção aí de internet, né, mas no final a gente pode abrir. Mais uma vez aí, né, mantenha a câmera e microfone ligados. E aí, pessoal, só deixa eu tirar daqui. Nós temos os nossos objetivos. Desculpa aí. O nosso primeiro objetivo, né, é sempre promover a formação continuada, né, dos professores. Nós estamos aqui, é o terceiro momento, né, em que nós vamos refletir sobre o que realmente é essencial nesse processo que nós estamos entrando aí de recuperação e aprofundamento, refletindo sobre as habilidades essenciais de suporte. Então, esse é o nosso foco, né, das nossas últimas ATPCs. E hoje a gente traz um objetivo também muito importante, que é promover a troca de experiências entre os docentes, que foi um convite, né, que eu fiz para vocês na nossa última conversa, na quinta-feira passada, convidando-os, né, à palavra, né, que vocês possam se manifestar. Então, é isso que vai acontecer hoje. Alguém com o microfone ligado, por gentileza, se puder desligar. Obrigada. Como o nosso tempo de ATPC é curto, eu trouxe apenas um trecho, né, de um texto de Marta Medeiros, para que a gente possa fazer a nossa leitura de fruição. Dentro da igreja, ajoelhe-se. No estádio de futebol, grite pelo seu time. Numa festa, comemore. Durante um beijo, apaixone-se. De frente para o mar, dispa-se. Reencontrou um amigo? Escute-o. Ou faça de outro jeito, se preferir. Dentro da igreja, escute-o. Durante um beijo, dispa-se. No estádio de futebol, apaixone-se. De frente para o mar, ajoelhe-se. Numa festa, grite pelo seu time. Reencontrou um amigo? Comemore. Esteja. Entregue-se. Nós aqui estejamos, então, né, por inteiro, nesses 45 minutos. Nós estamos partindo de um questionamento, que nós vamos continuar, né? É um questionamento que não tem uma resposta fim, né? Tem um caminho que eu já coloquei para vocês, que esse caminho está sendo construído coletivamente, tá bom? Então, nós estamos assim, o que é importante no processo de recuperação e aprofundamento? A nossa ideia desses momentos de discussão aqui em ATPC
é que nós possamos juntos construir o caminho. Qual é o meu papel aqui? Promover a reflexão, subsidiar vocês com esses momentos, tá? Trazer para vocês, né, estratégias para que na prática, né, vocês em sala de aula, virtual ou presencial, consigam estabelecer esse processo de recuperação e aprendizagem. A gente já discutiu na questão da priorização das habilidades, né, habilidades essenciais do currículo. Isso aqui eu vou passar porque é o material que nós usamos na nossa TPC anterior, tá? Como eu faço uma sequência, eu gosto de mostrar para vocês. Nós sabemos que diante de um plano de recuperação, existe inúmeras variáveis, tá bom? Na minha fala, eu sempre considero isso com vocês, né? Nós temos que respeitar o contexto em que vocês estão, e vocês aí, né, precisam de uma avaliação diagnóstica real, precisam de um planejamento em cima de um tempo, tá? Tudo isso a gente já discutiu. Nós conversamos também na nossa reuniãozinha passada, que é interessante, né, que todos tenham vamos dizer assim, uma visão global da situação em que a gente se encontra, pensando que quando a gente fala em recuperação e aprofundamento, nós não estamos falando de novembro e dezembro, né, ou de outubro, novembro e dezembro, nós estamos falando de 2021 também. Então, esses momentos aqui nossos de reflexão servirão como base para a nossa ação em 2021 também. Nós precisamos entrar preparados para enfrentar esse desafio, tá? Então, por isso que cada um de vocês aí, né, obviamente dentro da sua situação aí, precisa ter bem claro o que foi possível desenvolver, né? Aquilo que não foi possível, que ainda será trabalhado em 2021, e principalmente aquilo que vocês, né, acham que vai dar para seguir até 2020. Esse é um levantamento que eu chamo de primordial, né? Não adianta como eu vou atacar um problema se eu não o reconheço. Então, a gente tem que ter isso muito claro. E aí, a gente parou exatamente aqui, né, na nosso último bate-papo, falando de estratégias didáticas para que a gente pudesse, na verdade, elaborar atividades, né, de cunho de recuperação. No processo formativo, junto aos PCs, nós sabemos que esse trabalho está sendo feito, tá bom? O nosso trabalho aqui é sempre articulado com centro de mídias, né? Obviamente, né, com um vínculo maior com a SEDUC. A gente tem o trabalho, né? A gente sabe o que os PCs estão fazendo, né? E eles também estão nessa linha. E a gente vem aqui só para, na verdade, complementar, aprimorar ou agregar. Não é nem aprimorar, não é a palavra, não, é agregar, tá bom? Agregar a tudo que já está sendo feito. E, então, um ponto que vocês já devem ter visto informação também pelo Centro de Mídias, é o que eu vou levar para o aluno como forma de ação, né, no processo de recuperação. E a gente colocou aqui, né, o que não pode faltar nesses momentos. A gente não pode perder a essência, né, de uma sequência, embora a gente saiba que nós vamos precisar otimizar tempo e otimizar também a questão do conhecimento. Eu vou precisar recuperar um bom caminho, então, por isso, a gente não pode nem perder a qualidade, mas também tem que pensar na otimização. Então, a gente tem aqui, como estratégia didática, né, atividades que contemplem, né, algumas partes essenciais de uma sequência, como ativação inicial, quer dizer, eu preciso iniciar, né, ou retomar algo, mas com uma provocação, né? Eu tenho que ter um momento aí de desenvolvimento dessa habilidade que me propus a recuperar e ou aprofundar, e depois uma finalização, ou seja, uma sistematização. A gente não pode perder, vamos dizer assim, né, esse movimento, que é o que eu trago aqui para vocês, que a gente também discutiu no nosso encontro anterior, tá bom? Então, quando eu vou pensar numa atividade de recuperação, por mais que eu tenha que utilizar, eu preciso ter, assim, o cuidado de não perder momentos essenciais, porque o nosso foco é a aprendizagem, tá bom? Para, né, colaborar com essa discussão, eu fiz um convite, né, a todos aqui que estão me ouvindo, para que contassem, né, práticas e pudessem colaborar com esse momento nosso de discussão. Então, eu vou trazer aqui, né, duas práticas
Na verdade, são 3 práticas de 3 professoras, que já de antemão eu agradeço muito, tá bom? A disposição, a predisposição em colaborar com esse momento, porque eu falando aqui é uma coisa e vocês tematizando, eu acho que enriquece muito mais. E essa tematização da prática, ela vai servir para a gente como reflexão da nossa prática docente. Quando eu olho a prática do colega, é no sentido de refletir sobre a minha, né? Ninguém é mais nem menos, né? Não é de comparação, é simplesmente de reflexão. Aqui a gente estabelece uma parceria, porque quando eu socializo a minha prática com o meu colega, eu estou, né, lançando mão aí dessa parceria, estou colocando, né, na verdade, né, me colocando como parceiro, né, do grupo, e obviamente aí uma troca riquíssima de experiências. Kátia, vocês estão me ouvindo bem? É porque eu estou diante da tela do computador, vai me dando uma angústia. Tudo bem, Lê. Tem hora que eu acho que eu estou no vazio. Não, tá tudo bem. Obrigada. Eu costumo fazer isso em aula. Às vezes eu falo, de repente, né, eu recebo um zap aqui, professora, você caiu. Eu já não estou mais no Teams. Então, por isso eu fico com esse receio. Então, vamos lá. A nossa primeira professora, que nos agraciou aí com um exemplo, né, de atividade de recuperação, é a professora Elisângela, da Escola Odulfo, né, de Oliveira Guimarães, lá de Viradouro, que conta aí com a parceria, né, da equipe gestora, né, PC Didma, e aí ela não quer falar. Mas aí eu tomei a liberdade de pegar, ela disponibilizou o material. Li, eu vou colocar aqui, né, aquilo que você me encaminhou, e eu abro, assim, a palavra para você. Eu sei que você já me disse que não quer falar, né, mas fique à vontade para se colocar, que seria muito interessante. A Elisângela, pessoal, ela nos encaminhou aqui uma atividade, né, de biologia, de recuperação da primeira série do ensino médio. E é interessante que quando a gente fala em atividade de recuperação, talvez venha assim na cabeça de vocês algo mirabolante, né? Então eu ouvi de alguns professores assim: não, mas o que eu estou fazendo é muito simples. Pessoal, é essa a essência. O que vale é a intenção que eu tenho diante dos meus alunos, né? É essa intenção de querer, né, retomar, de querer a aprendizagem. Não precisa ser nada, até porque realmente não tem que ser complexo mesmo. O momento não é para isso, né? Então, a Elisângela coloca aqui como habilidade essencial, pessoal, descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Eu vou aqui, eu não vou fazer a leitura completa, né, mas eu vou aqui destacar o aspecto metodológico que foi usado. Né, o conteúdo em si, nós estamos entre pares aqui, né, a gente não precisa se alongar nisso. Mas, então, assim, ter o foco de uma habilidade essencial, ok, eu só vou fazer um processo de recuperação se eu tiver um objetivo, um foco, o que eu quero com essa atividade. Então, o objetivo é esse. Ela selecionou uma habilidade essencial e, pessoal, eu vou dizer mais. Por mais que nós tenhamos um quadro de habilidades essenciais previstas, né? Vocês, enquanto docentes, nós, enquanto professores, temos a nossa autonomia, tá bom? Alessandra, mas lá, agora no quarto bimestre, eu tenho 7, 8, 9, 10 habilidades, é muita coisa. Pessoal, seleciona. A gente comentou isso, né? É o essencial do essencial. Porque muitas vezes aquilo que foi colocado de forma global não vamos dizer assim, não está articulado com a minha realidade. Então, vocês precisam pensar que quando vem um material, né, sugestivo, eu tenho que adequar ele à minha realidade. Pode ser que tenha habilidades lá, né, descritas no documento, que não são necessárias para vocês. Então, cuidado com isso, né, de ter essa urgência em trabalhar todas. A gente comentou, né, que às vezes você vai precisar realmente selecionar, tá joia? Então, ali selecionou aqui uma habilidade essencial, né? Tem aqui o objeto de conhecimento, a habilidade de suporte, que é legal, pessoal, a gente ter esse olhar para a habilidade de suporte, porque muitas vezes, muitas situações que nós vamos enfrentar,
esse suporte também está falho, né? Eu vou precisar agir nessa habilidade de suporte para chegar na essencial. Se eu percebo que a minha sala, que meus alunos já apresentam essa habilidade, ok, né? Avança. Mas, às vezes, a atividade, ela vai ter que, na verdade, ter um olhar também para a habilidade de suporte. A gente trabalha aí com essas duas habilidades. E aí ela propõe, pessoal, como ativação inicial, né, algo que eu adoro, né? Uma tirinha aqui da Mafalda, né? Então, o nosso objeto de conhecimento aqui é o fluxo de energia, né, de matéria, e aí ela coloca uma tirinha, né? E aí é tão interessante, vocês já devem conhecer, né? Então, a gente tem aqui a Mafalda conversando aqui com o Miguelito, e ela coloca, na verdade, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Aí ele responde, a vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela, pronto. Aí vem a Mafalda. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Então, só daqui, pessoal, eu já tenho uma ativação, né? Uma mobilização, tá bom? E depois aí vem o desenvolvimento, e que não é nada, né? Muito amplo. Qual seria o desenvolvimento? Eu parto de uma ativação inicial, que foi, né, essa provocação aí da Mafalda, né, e eu coloco essa questão, né, como um problema para que os alunos possam pensar sobre, né, pensando que a gente está aqui, gente, num processo de recuperação. Então, aqui é lançado alguns questionamentos, né, para que o aluno possa trazer os conhecimentos que ele tem. Ah, mas, Alessandra, a recuperação quer dizer que ele não tem. Mas a gente tem que sempre, né, buscar lançar mão de uma questão, né, ou lançar mão de questões para interagir com a necessidade do aluno aí, mediante as respostas. Então, aí o desenvolvimento que a Elisângela propõe são questões, né, como, por exemplo, identificação aí de produtores, de decompositores, ela fala aí na questão também do nível trófico, tá? Classificar aí os consumidores de acordo com o nível trófico. Então, ela traz aí um movimento, né, de questões. E para finalizar, né, que a gente tem que ter esses três momentos bem organizados, né, ela pede que os alunos elaborem, vamos dizer assim, né, uma cadeia e teia, e que também indiquem aí os níveis tróficos de cada organismo da cadeia. E aí, obviamente, né, que a gente está no momento de ensino não presencial, e ela pede que eles compartilhem, né, a resposta pelo WhatsApp, e aí ela vai fazer, no caso, a correção, para que eles tenham também esse registro da atividade. Pessoal, percebam que é um movimento simples e eu chamo de grandioso, tá? Porque é um movimento que previu aí uma mobilização, uma ativação, né, inicial, trouxe aí, né, um gênero textual, vamos dizer assim, uma tipologia de texto interessante, que às vezes o aluno tem dificuldade, né, em ter esse senso aí de humor, né, trabalhar com algumas questões aí que estão por trás, e ainda possibilitou reflexão e um momento de finalização. Percebam que, às vezes, eu tenho certeza absoluta que muitos, né, fazem esse movimento, e que, às vezes, né, fala assim, mas é muito simples. Não é simples. Ele é qualificado, tá? Ele foi pensado, ele está articulado, certo? Alguém quer fazer algum questionamento? Li, você está por aí, você quer fazer alguma colocação? Kátia, vê se a Elisângela está aí, se ela quer falar, ela levanta a mãozinha, por gentileza. Ela está aqui sim, Lê, mas ela não levantou a mãozinha. Ela falou assim, não chama. Mas tá bom, eu agradeço imensamente. E ela fez também, vou passar rapidamente aqui, ela me mandou de cada série, tá bom? Eu fiz, agora tem a do terceiro, nosso tempo é curto, né? Mas, assim, do terceiro que eu quero chamar a atenção é que ela fez esse mesmo movimento, né? Indicou a habilidade essencial,
tem um foco, né, no objeto de conhecimento, na habilidade de suporte. E o que foi legal é que, como ativação inicial, que eu também sei que muitos de vocês buscam essa articulação, ela propôs que os alunos, né, assistissem uma aula, revessem, no caso, né, uma aula do Centro de Mídias, tá bom? E aí, o que foi interessante? Ela anexou essa aula para os alunos e deu a opção também, né, de que se eles não fossem pelo caminho de rever a aula, que eles pudessem fazer uma pesquisa, né, sobre o tema que seria abordado aí, que são as características e organização aí dos 5 reinos. Então, olha só que ativação inicial interessante. É uma mobilização essencial isso, né, e é uma estratégia interessantíssima. Depois ela vai, pessoal, e retoma também como desenvolvimento atividades que foram previstas, né, que estão previstas no caderno do aluno, que é um quadro, né, comparativo aí, da página de 43, 44, alguma coisa assim. Então, volta no material, né, no caderno do aluno, permite, né, esse desenvolvimento aí dessa atividade, e ela finaliza aí, pedindo que eles enviem, na verdade, né, a elaboração dessa atividade de forma virtual, e já prevê aqui, pessoal, uma devolutiva, que é o que é interessantíssimo, né, essa troca. O aluno executa, faz, né, a atividade, e aí tem depois uma devolutiva. Então, isso também é uma atividade de recuperação valiosíssima, tá bom? Eu não vou me alongar, porque a gente está com tempo, assim, né, curto, mas são 45 minutos bem aproveitados. E aí eu trago, né, também uma tematização da prática da professora Adriana, da escola Balardim. Adriana, eu deixo a palavra aberta aí para você, né? É muito complicado, pessoal, a gente falar do material do colega, embora eu entrei de cabeça nesses materiais, porque fazem muito sentido para mim, né? Então, eu espero ter colocado aí realmente aquilo que você pensou, né? E parabenizar você pelo trabalho. E agora, a Adriana, né, da Escola Balardim, ela vem com uma outra frente aí muito interessante de proposta de atividade de recuperação e aprofundamento, que é usando a ferramenta, né, do Google Forms, que é uma ferramenta que está sendo muito usada, né, e bem usada por muitos de vocês. Então, aqui só, né, uma apresentação aqui do material que ela propôs, né, aos alunos. Em especial aqui, ela me mandou tanto de sextos quanto de oitavos. Eu fiz alguns recortes aqui de sexto ano para ver qual foi a proposta da Adriana nesse movimento. Vocês podem observar aqui que esse material refere-se a uma semana, tá bom? De 26 a 30. Aqui os alunos, né, vão se organizar aqui, vão entrar por sala, né, vão responder por sala. E aí eu destaco, né, um material, deixa eu voltar um pouquinho, é um material muito rico, tá bom? Completo, então eu não trouxe ele na íntegra, mas fiz alguns recortes para poder levar para vocês como tematização da prática. Então, a gente tem aqui, né, nesse movimento do Google Forms, estratégias didáticas riquíssimas, tá bom? Então, ela traz vídeos, né, o que eu acho interessantíssimo, e detalhe, observem aqui, né, que tem o tema, né, a temática e a habilidade a ser trabalhada. E aí há uma mobilização através de vídeos, que é riquíssimo. São vídeos curtos, são animações, vamos dizer assim, mas que motivam, que mobilizam o aluno a responder as questões propostas. Então, é de uma grande valia isso aqui também. E outras estratégias que apareceram neste material também é o uso, por exemplo, de outras linguagens aí, né? O gráfico, né, que aparece. A gente tem aqui a questão de imagens, tá bom? Eu acho assim, valiosíssimo trabalhar com um aspecto visual, né? Então, ela traz aí questões que, vamos dizer assim, enriquecem, né? Esse movimento aí que o aluno tem que fazer. Aqui são 2 recortes, tá, pessoal? Só estou mostrando aqui a parte visual.
E aí ela entra com a proposta, pessoal, de recuperação, né? E é interessante que o aluno se sinta parte do processo. O aluno precisa saber, né? Ele tem que se corresponsabilizar, vamos dizer assim, né? Com a aprendizagem dele. E o currículo de ciências, de biologia, ele tem essa linha, né? Eu preciso colocar o aluno a par daquilo que ele vai precisar desenvolver. Então, aqui, observem aqui, que ela propõe a retomada da habilidade. Então, nesse momento aqui, está sendo proposta, né, pessoal, uma mobilização a partir de uma questão para levar a um processo de recuperação. É claro que por trás disso tem todo o movimento que a Adriana com certeza faz com esses alunos, né? Então, eu acho que isso é riquíssimo. Ela está pontuando para esses alunos, né, o que ela quer com aquela atividade. Então, aqui é um momento de retomada. Mais um exemplo aqui, né? E percebam que esse material ele é tão rico que ele traz diferentes temáticas no mesmo material, né? É um material completo, vamos dizer assim, para uma semana, e que o aluno vai, né, eventualmente aí, realizando as atividades e sendo, né, subsidiado aí pela Adriana. Aqui mais um movimento, tá? Que eu acho riquíssimo. Então, é isso. A Adriana está por aí, eu coloco a Adriana, se você quiser se manifestar, eu agradeço muito, gostaria muito. Tá por aí, Bom dia. Adriana. Ah, que Oi. bom. Deixa eu só voltar a minha tela, Adri. Isso. Ok. E fica à vontade aí, se você quiser que eu volte no seu material, se você quiser, só por gentileza, eu vou elaborar aí com a sua fala. Ok. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu confesso que fiquei um pouco apreensiva de falar assim, né? Ainda mais dessa forma online, mas estamos aqui. Quando a Silmara me propôs apresentar para vocês uma atividade, eu também cheguei para ela e falei, olha, eu estou fazendo o básico, Silmara. Não estou fazendo nada de extraordinário. Então, baseado no que a SEDUC tem pedido, para a gente trabalhar as atividades essenciais e também as de retomada ou de suporte, eu montei, né, e aí para os sextos anos e para os oitavos anos, né? Fiquei um pouco, assim, preocupada se não tinha muita coisa numa atividade só. Que eu lembro que você colocou que que menos é mais, né? Para a gente tentar fazer um trabalho assim que não sobrecarregasse, não fosse muito complexo. E dá trabalho. Montar uma atividade como essa que você mostrou, eu gasto em torno de 3 horas e meia para montar, porque eu fiz na forma de múltipla escolha. Mas eu também trabalho com eles questões abertas, então eu vou mesclando. Uma atividade eu faço múltipla escolha, outra atividade eu faço... Mas eu sempre coloco vídeos, gráficos, imagens, utilizo as aulas do Centro de Mídias também, e sempre dou a devolutiva na própria atividade, eu dou feedback na própria atividade. E tem os plantões de dúvidas, que no meu caso são as quartas-feiras, eu tiro, que eu converso com os alunos, tiro dúvidas. E no caso específico do sexto ano, por eles serem mais imaturos, ainda não terem autonomia, muitas vezes, assim, no privado mesmo, no individual ali, eu tenho que estar orientando aluno a aluno, isso desde o início. Os sextos anos, eles costumam dar um pouquinho mais de trabalho, né? Agora, os oitavos, eles já são meus alunos desde o sexto ano e já têm um pouco mais de autonomia para seguirem sozinhos, né? Sem muita dificuldade. E é isso. Dri, perfeito. Eu acredito assim que não é muito, não. Você previu o material aí para uma semana. O trabalho realmente deve ser enorme. A gente vai fazer um formulário aqui, né, de básico, né? A gente realmente demanda muito tempo.
mas é de uma qualidade, assim, ótima. Agradeço muito, né, você ter colaborado aqui com a gente. E também, assim, esse olhar, essa troca que você também mantém com o aluno é primordial, porque no momento da realização aí da atividade, né, esse atendimento individual, eu acredito que ele é primordial, obviamente pensando nos alunos que estão engajados, né? Então, eu acho que é um material, assim, riquíssimo, e realmente, né, eu acho que a gente está criando aí um acervo, né, de materiais que vão ser muito úteis por muito tempo ainda para nós. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar. Não foi possível colocar seu material na íntegra, nós estamos num tempo, né, a gente está falando de 45 minutos, mas em outro momento, se for possível, eu gostaria de abrir, né, o formulário para que o pessoal realmente pudesse ver a qualidade. Tá joia? Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Alessandra. Eu que agradeço. Eu espero ter contribuído um pouco aí para a prática. Contribuiu sim, tá? E eu acho que é interessante, pessoal, esse momento para que vocês possam, né, refletir, né, que aquilo que a gente faz é sempre o melhor, né, possível e parar de ficar falando que é simples, é nada, é altamente significativo, tá bom? Então aí está o convite aberto também, pessoal, para todos os professores que também queiram continuar essa tematização da prática. Agora, pessoal, nós temos para finalizar esses 15 minutos, esses últimos 15 minutos daí, nós vamos apresentar mais uma prática, que é da professora Fernanda, da Escola Josefa, e é todo esse movimento que vocês viram a gente fazendo anteriormente aí, é para compartilhar o material dela. Então, Fê, eu vou compartilhar aqui o material, na esperança que dê tudo certo, e se você puder, por gentileza, já se apresentar, iniciando a sua fala, eu agradeço enquanto o material vai sendo colocado, vai sendo compartilhado. Seja bem-vindo e, já de antemão, muito obrigada por se prontificar a participar. Obrigada, Lê. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Fernanda, eu sou da Escola Josefa Castro, de Pontal, e nós separamos duas práticas que talvez possa contribuir de alguma forma também. São práticas que são simples e que dá para ser feita com qualquer idade. Lá na Josefa, nós temos alunos do ensino fundamental, então é do 6º até o 9º ano. Ver se a Lê consegue colocar. Está carregando, já era previsto, né? Mas aí vamos tentando com fé. Pessoal, não é nem questão de internet, viu? É do meu computador. Esse é o único computador que eu consigo incluir áudio. Mas ele tem um contraponto aí, que é a lentidão dele. Fê, você quer falar sobre essa atividade? A primeira parte acabou não abrindo, eu já fui para a segunda da Yasmin. Você quer contextualizar, por gentileza? Sim, tudo bem. Foi trabalhado com eles a produção audiovisual. O que seria essa produção audiovisual? Eles produziram vídeos que nós usamos, nesse caso aí, para fechar o 3º bimestre, e eles tinham que sistematizar a matéria vista, né? Que no caso foi um pouquinho de genética. Eles viram hereditariedade e eles viram algumas teorias evolucionistas. Então, foi pedido para eles fazerem uma narrativa e depois transformar essa narrativa em vídeo. Então, é bacana porque isso envolve a pesquisa, envolve a organização, retomada de conteúdo, né? A criatividade. E nós colocamos 3 modelinhos de produto final dos alunos. Então, pode pôr, Lê. Vou passar. Esse daí é de uma aluna do 9º ano. Só me fala se o som tá legal. Ok. Comparação entre a evolução humana, genética e psicológica. Para começarmos, temos que saber o que é evolução no quesito científico. Em termos práticos, é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos. Ou seja, que uma espécie pode sofrer alterações e transformações ao longo de suas gerações, para a espécie em questão se adaptar melhor ao seu ambiente. Obviamente, a evolução é algo que demora séculos e séculos para ocorrer. Bem, agora que já entendemos o que é evolução, vamos falar sobre a evolução humana, comparando a evolução psicológica e biológica. Em questões físicas e tecnológicas, o ser humano, sem dúvidas, evoluiu muito.
O nosso corpo se adaptou a mudanças climáticas, locais e tecnológicas, nos proporcionando, de certo modo, uma vida melhor. Mas essa evolução também ocorreu em questões psicológicas e sociais? Vejamos. Em muitas definições, o ser humano é visto como bondoso, piedoso, indulgente e compreensivo. Isso, de fato, pode ser o que tentamos ser na teoria, mas na prática é bem diferente. O ser humano tem ódio, ambição e orgulho também. Então, analisando todo o comportamento do homem em sociedade, as guerras, o racismo, a homofobia, o machismo, a falta de respeito, me diga, o ser humano evoluiu no mesmo grau que evoluiu geneticamente? Na minha opinião, ele evoluiu sim, mas não no mesmo grau que ele evoluiu geneticamente. Uma pergunta: como fazer para melhorar e evoluir socialmente? Desenvolvendo habilidades socioemocionais. São um conjunto de competências que nós, seres humanos, temos para lidar melhor com nossas próprias emoções. Elas nos ajudam a conviver melhor em sociedade. Você só tem que desenvolvê-las. Veja alguns exemplos: colaboração, criatividade, comunicação, proatividade, pensamento crítico, perseverança, entre outros. Mas para quê? Para um melhor autocontrole, empatizar com colegas e amigos, compreender as próprias emoções, melhora do convívio social, melhor comunicação, saber oferecer e pedir ajuda, e assim por diante. Assim nós não teríamos brigas, mas sim diálogos, sem discussões e mais debates, em um mundo livre de preconceito, cheio de respeito e empatia. Isso parece um bom caminho, não é mesmo? Então, esse foi um dos trabalhos. A gente tinha colocado um fator desafio no meio, que era para eles estarem fazendo uma comparação com a evolução humana como um todo, pensando na questão de viver em sociedade. Então, nós percebemos que eles apontaram, né, eles colocaram pontos de vista diferentes, mas que enriquecem, né, o trabalho, a discussão. Muito bem, Fê, perfeito. Só um minutinho aqui que eu vou tentar colocar. Fê, pelo tempo aqui, nós vamos ter que fazer uma escolha aqui do vídeo. Sim. Lâmina 3 ou a lâmina 4, do Bruno ou a lâmina 4? O que você prefere socializar aqui? Sim, coloque a do Bruno, porque ele teve uma visão diferente. Legal. Só um minutinho, tentando aqui. Não está aparecendo para eu colocar a tela cheia. Coloca no modo apresentação, Lê. Então, travou. Como já era de esperar, tá vendo aqui, ó? Ele Não me dá o fica link com para eu... imagem. Só um Se minuto. você colocar em modo de apresentação, aí ele sai dessa... Não, então, mas justamente para eu colocar no modo de apresentação, travou. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo... Se você descer com a setinha, ele vai Aqui, carregar voltou. agora. Apareceu. Perfeito, obrigada. É uma lentidão, gente. Vamos com calma, vai dar certo. Material riquíssimo, né? Isso aqui é um movimento, tanto, como a Fernanda falou, da aprendizagem, né? De aprofundamento, de recuperação, como também de engajamento. Não está aparecendo, né? Não está saindo o som também. A evolução voltou. Um ser vivo sofre mudanças e transformações para se Volta adaptar no início, Lê. no tempo. Nos tornamos mais respeitosos. Oi? Volta no início, que perdeu, acho que o pedacinho no comecinho. Muda a nossa volta. Com Só a um ajuda da minutinho, tecnologia, então, claro. parar ele aqui. Somos muito mais sociais. Só um minuto. Aí clica para ele voltar todo ou arrasta. Isso. Perfeito. Não voltou, peraí. Pronto. A evolução é o processo em que um ser vivo sofre mudanças e transformações
para se adaptar ao ambiente e novas situações. Assim, lhe é garantido mais chances de sobrevivência, podendo elas serem fisiológicas ou comportamentais. Todas as espécies evoluem, incluindo nós seres humanos, que não apenas sofremos mudanças físicas, mas também nossa mentalidade. Ao longo do tempo, nos tornamos mais pacíficos, respeitosos e conscientes do mundo à nossa volta, com a ajuda da tecnologia, claro. Somos muito mais sociais e prezamos mais a paz que nossos ancestrais do início da espécie humana. Respeitamos mais os outros e temos mais liberdade. Isso pode ter a ver com nossa própria sobrevivência. Sermos pacíficos e mais amorosos não é simplesmente algo que escolhemos, é sim um jeito na natureza de garantir a nossa preservação e de toda a espécie. A nossa maior liberdade deve-se, pois coisas novas são muito mais aceitas em nossa sociedade atual, diferente de antigamente, onde ser diferente era considerado algo errado e intolerável. Sim, ainda temos muitos problemas, mas os humanos buscam cada vez mais melhorar o mundo e preservá-lo, para garantir que não somente nós, mas outras espécies continuem existindo. Ai, desgraça. Fê, quer fazer algum comentário? Muitas vezes eles vão além, né, do que nós esperamos. Então, o trabalho assim, com uma produção de vídeos é bem bacana. E tiveram até alguns conceitos que a gente conseguiu intervir, porque percebemos que muitos estavam errando. Então, ou seja, ficou talvez a minha fala mal explicada. Então, é bem legal. Vai dar tempo de colocar o último, Lê? Então, aí, nossa, a gente calculou 15 minutos e o tempo voou, Fernanda. E realmente, né, a gente começou... Mas vamos lá. Acho que tá mais um, né, Lê? Vamos falar do trote, Fê? Sim. Que é uma maneira de engajamento, pode ser? Sim, então só para finalizar, é uma atividade que nós estamos fazendo também, de maneira interdisciplinar, que é o trote. Nós percebemos que eles tinham essa necessidade do vínculo, né? De estar se vendo, de estar se comunicando, porque nós temos feito aulas com eles pelo canal de turmas do Centro de Mídias. Então, nós combinamos que uma vez por mês a gente faria os encontros pelo grupo do WhatsApp, que é aquele que faz pelo Messenger. E tem temas, né? Então, ficou como se fosse o trote da escola. Então, eles se vestem, se caracterizam com o objetivo de interagir mesmo. Só que é muito legal porque simula a sala de aula. Então, tem vários momentos que a gente consegue fazer algumas abordagens. Então, o último que teve foi o Halloween, que a gente acabou trabalhando gênero textual por conta da dinâmica, né, da reunião em si. Então, eu coloquei somente um lembrete, porque tudo a gente tem que estar lembrando eles o tempo inteiro, senão eles não aparecem. Desculpa, Fê. Pode colocar. Posso pôr? Pode pôr. Crianças tenham ver, algo estranho vai acontecer. E quem nos acompanhar, com certeza vai se assustar. Os fantasmas vão passear. Muito bom. Porque se antes nós tínhamos que colocar uma melancia no pescoço, né, para eles prestarem atenção, agora tem que colocar uma salada de frutas inteira. Tem um vídeo que é esse próximo, que foi o resultado do último trote que nós tivemos, que eles começaram a contar histórias e, por fim, a gente montou um conto de mistério com a professora Ana Angélica também. Então, pessoal, eu vou pôr aqui para a gente poder finalizar, tá? Só um minutinho. Numa sexta-feira da paixão, à meia-noite, dois amigos resolveram provar a sua coragem indo até o cemitério. Nessa sexta-feira, era dia 13. E quando eles chegaram no cemitério, acabaram vendo um espírito. Eles acharam uma visão obscura, aqueles espíritos assombrados. Quando viram, não era somente um, tinham mais 5 no fundo. Que assusto debaixo da escada, cobras e aranhas, dá só uma olhada. Depois que eles viram que eram 5 espíritos, eles correram apavorados de medo.
quando de repente um dos dois meninos tropeçam em uma pedra. Quando se deu conta que o seu amigo havia desaparecido, começou a pensar que algum dos espíritos haviam lhe pegado. Foi quando o espírito a levou para longe e achou o menino perdido, cheio de sangue. Aqueles 15 espíritos eram os espíritos que ainda tinham coisas para resolver na Terra. Então eles viram nos dois meninos uma oportunidade. Eles puxaram eles até o túmulo e enterraram eles. E aí eles pegaram o corpo deles, a alma deles para eles. Foram resolver os seus assuntos na Terra. De aflição. Um bom susto nunca faz mal. Fê, quer fazer essas últimas considerações? Eu acho que é isso, Leno. E é bacana porque no trote a gente percebe que a gente consegue cativá-los para estar participando mais das atividades, eles ficam mais engajados. Espero ter Muito contribuído obrigada. um pouquinho também. Sim. Fê, muito obrigada. Desculpe aí a correria, mas eu já estendo o convite a você novamente, Adriana, Elisângela e a todos os 80 aqui, né? Não, 80 porque tem PCNP junto, mas a todos os professores aqui de Ciência e Biologia, para que possam contribuir, né, com esse caminho que nós estamos aí construindo juntos. Desculpa mesmo esse atropelo, Fê, mas é que o tempo passou e a gente precisa realmente cumprir. Eu peço desculpa por esses minutinhos aí, pessoal, em que a gente acabou se estendendo 3 minutos, tá bom? O link da avaliação, ele já está no grupo de vocês, eu vou colocar aqui só 1 minuto, e eu agradeço imensamente a atenção, a disponibilidade de vocês em nos ouvir, né? E principalmente aí as nossas parceiras, professoras, que hoje nos agraciaram aí com suas práticas. Um abraço enorme a todos. Só lembrando, pessoal, que a avaliação, ela precisa ser também de cunho qualitativo. Nós estamos percebendo, por mais que tenha um professor, pessoal, que ache que esses nossos momentos não estão condizentes com a prática, né? A gente gostaria muito da opinião de vocês, muito. Então, por mais que é de xizinho, tá bom? Podem colocar lá em outros e nos deixar, por gentileza, as sugestões que vocês gostariam, para que a gente possa aprimorar esse nosso diálogo. Eu peço, assim, encarecidamente, para que vocês realmente façam essa avaliação com afinco. É um feedback muito importante. Agradar a todos realmente não é possível, né? Mas eu acho que é interessante nós conhecermos, né? Aquilo que vocês almejam, tá bom? Então, nosso forte abraço aqui e mais uma vez, obrigada. Vou encerrar a gravação. Se alguém quiser se manifestar alguma coisa, é só deixar um recadinho no chat também. Acho que nós deixamos ele fechado, né? Um bom dia para nós. Um bom trabalho a todos. Tchau, tchau, Lê, eu que agradeço, viu? Obrigada, viu, Fê? Desculpa aí a nossa pressa, mas aqui o tempo nos traz sempre, viu? Forte abraço. Outro. Bom dia, gente. Até vocês. Bom dia. Ô, Kátia, eu estou tentando parar. Quer que eu paro por aqui, Lê? Acho que abriu aqui, Kátia. Abriu? Senão eu paro por aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, parar a gravação. Isso mesmo. Esse meu computador. Eu preciso comprar o do governo. Eu também. Ó, não, o Kátia, não para. Ele não aceita o meu comando aqui